Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2147, pregado na manhã de domingo, 1º de julho de 1890, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e construiu uma arca para a salvação de sua casa. Por ela, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é pela fé. Hebreus 11, verso 7. O escritor de Hebreus não pôde evitar mencionar Noé, pois nele a fé brilhou eminentemente. Ele o colocou na devida ordem cronológica após Abel e Enoque, mas também tinha outra razão para essa disposição. Esses três antigos crentes são declarados nas Escrituras Sagradas como tendo agradado a Deus. Sobre Abel está escrito que Deus testificou dos seus dons. Enoque, antes de ser trasladado, teve esse testemunho, que ele agradou a Deus. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Além disso, era adequado que Noé seguisse de perto Enoque, como um dos dois que são descritos como tendo andado com Deus. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. E lemos no 6º capítulo de Gênesis, verso 8, que Noé também andou com Deus. Esses dois passaram suas vidas em uma comunhão constante com o Altíssimo, de modo que podiam ser plenamente descritos como andando com Deus. Que possamos, por meio da graça divina, ser tão agradáveis ao Senhor que possamos permanecer em comunhão com Ele. Podemos nos deleitar em pensar em Noé como uma espécie de contraste com Enoque. Enoque foi tirado do mal que estava por vir. Ele não viu o dilúvio, nem ouviu o lamento daqueles que foram arrastados pelas águas. Sua foi uma libertação encantadora da colheita da ira que se seguiu à impiedade universal da raça humana. Não era dele o dever de lutar a batalha da justiça até o amargo fim. Mas por meio de um arrebatamento secreto, ele evitou a morte e escapou daqueles dias maus em que seu neto foi lançado. Noé é o retrato de alguém que é testemunha do Senhor durante dias maus e vive fielmente por eles, perseverando até o fim. Foi-lhe dado ser libertado da morte por meio da morte. A arca era, por assim dizer, um caixão para ele. Ele entrou nela e tornou-se um homem morto para o mundo antigo. E dentro de sua estrutura, ele foi levado a um novo mundo para se tornar o fundador e pai de uma nova raça. Como na figura do batismo, vemos vida por meio do sepultamento. Assim foi com este patriarca escolhido. Ele passou pelo sepultamento na arca para uma nova vida. Em Enoque, vemos um tipo daqueles do povo de Deus que irão para casa em paz antes da última luta final. Antes do primeiro choque de espadas no Armagedon. Esses Enoques serão levados e livrados do mal que está por vir. Mas em Noé, vemos aqueles que se envolverão no conflito e se portarão corajosamente em meio à apostasia e ao retrocesso, até que vejam as forças do mal sendo esmagadas sob seus pés, como a palha é esmagada para um monte de esterco. O dilúvio de fogo devorará os ímpios, e apenas os justos herdarão a nova terra, na qual habita a justiça. Que essas poucas palavras fiquem como prefácio do meu discurso. E agora consideraremos cuidadosamente a fé de Noé, confiando que o Espírito Santo abençoe seu ensino às nossas próprias almas. Primeiro, observe que no caso de Noé, a fé foi o princípio primeiro. O texto começa: pela fé, Noé. Teremos que falar sobre o seu temor, sendo movido por temor,
Também nos lembraremos de sua obediência, pois ele preparou uma arca para a salvação de sua casa. Mas você deve notar distintamente que, por trás de tudo, estava sua fé em Deus. Sua fé gerou seu temor, sua fé e seu temor produziram sua obediência. Nada em Noé é apresentado diante de nós como exemplo, exceto aquilo que cresceu de sua fé. Para começar, devemos observar bem nossa fé. Posso passar a pergunta por essas galerias e colocá-la também a você nesta vasta área? Você tem fé? Que cada um ouça a pergunta no singular. Você tem fé? Você crê no Filho de Deus? Está descansando na promessa de um Deus fiel? Senão, você é nada em termos de coisas espirituais. Sem fé, você está fora do reino da graça, estranho à comunidade de Israel. Você não tem parte nem sorte nesse assunto, se não tiver fé. Mas, se você tiver mesmo uma fé trêmula, você tem a raiz da questão dentro de você. Mesmo que outras coisas graciosas ainda não estejam em você, elas serão produzidas em breve pela fé. A fé é a semente da qual o carvalho da santidade crescerá. A fé é aquele punhado de trigo cujo fruto sacudirá como o Líbano. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nos tornamos aceitos no amado. Observe primeiro que Noé acreditava em Deus em sua vida cotidiana. Antes que o grande teste viesse, antes que ele ouvisse o oráculo do lugar secreto, Noé acreditava em Deus. Sabemos que ele acreditava, pois lemos que ele andou com Deus. E em sua conduta comum, ele é descrito como sendo um homem justo e perfeito em suas gerações. Ser justo aos olhos de Deus nunca é possível sem fé, pois o justo viverá pela fé. É uma grande coisa ter fé na presença de uma provação terrível, mas o primeiro essencial é ter fé para o consumo cotidiano. Você tem fé em Deus quanto ao pão diário? Você tem fé quanto a seus filhos e sua casa? Você tem fé em relação ao seu comércio e negócios? Você tem fé no Deus da providência? Fé no Deus que responde às orações? É habitual para você entregar seu fardo ao Senhor? Se não é assim com você, o que fará quando as águas se romperem? A fé não virá a você de repente, na noite escura, se você a tiver excluído durante todos os dias claros. A fé deve ser uma inquilina constante, não uma hóspede ocasional. Já ouvi falar dos santos dos últimos dias e não penso muito neles. Admiro muito mais os santos de todos os dias. Você precisa de fé neste domingo. Tenha e venha à mesa da comunhão com ela. Mas você precisa de fé na segunda-feira, quando as portas se abrem para começar mais 6 dias de trabalho. Você precisará de fé no dia seguinte, pois quem pode lhe dizer o que acontecerá? Até o fim da semana, você precisará olhar para os montes de onde vem o seu socorro. Você precisa de fé em qualquer lugar e em todo lugar. Um homem de Deus, sozinho em seu quarto, ainda precisa de fé. Ou a solidão pode ser um ninho para a tentação. Quando o servo de Cristo está em repouso e não tem trabalho pressionando sobre ele, ele precisa de fé para mantê-lo, para que, como Davi, não caia em tentação e cometa tolices. Dias de descanso ou dias de trabalho, em todos precisamos de fé. Pela fé, Noé fez tudo antes de entrar na arca. Esta é uma observação importante, embora possa parecer muito simples. Não poderia omiti-la, pois sinto que uma fé prática e cotidiana é o que mais precisamos. As pessoas pensam que precisam de fé para construir um templo, mas a fé também é necessária para construir um monte de feno. Precisamos de fé para arar, para comprar, para vender, para trabalhar, tanto quanto para orar, cantar e pregar. Queremos fé no mercado, tanto quanto na reunião de oração. Desejamos agradar a Deus em todos os lugares, e não podemos fazê-lo em nenhum lugar, a menos que tenhamos uma fé sincera nele. Que o Senhor nos ensine a ter fé 7 dias na semana. Como eu disse, esta é a semente de uma vida consagrada.
Note, em seguida, que Noé tinha fé no aviso e na ameaça de Deus. A fé deve ser exercida quanto aos mandamentos, pois Davi diz: eu acreditei nos teus mandamentos. A fé deve ser exercida sobre as promessas, pois ali reside seu trabalho mais doce. Mas acredite em mim, você não pode ter fé na promessa a menos que esteja preparado para ter fé na ameaça também. Se você realmente acredita em um homem, você acredita em tudo o que ele diz. Aquele que não acredita que Deus punirá o pecado, não acreditará que Deus o perdoará através do sangue expiatório. Aquele que não acredita que Deus lançará os incrédulos no inferno, não estará seguro de que ele levará os crentes ao céu. Se duvidamos da palavra de Deus em uma coisa, teremos pouca confiança nela em outra. A fé sincera em Deus deve tratar toda a palavra de Deus da mesma maneira, pois a fé que aceita uma palavra de Deus e rejeita outra, evidentemente, não é fé em Deus, mas fé em nosso próprio julgamento, fé em nossos próprios gostos. Somente a fé verdadeira acredita em tudo o que é revelado pelo Espírito Santo, seja alegre ou angustiante. Noé, neste caso, recebeu uma promessa, mas como fundo sombrio para ela, ele ouviu a terrível ameaça de que Deus destruiria todos os seres vivos com um dilúvio. Sua fé acreditou tanto no aviso quanto na promessa. Se ele não tivesse acreditado na ameaça, não teria preparado uma arca, e assim não teria recebido a promessa. Os homens não preparam uma arca para escapar de um dilúvio, a menos que acreditem que haverá um dilúvio. Exorto vocês que professam ser do Senhor a não serem incrédulos em relação às terríveis ameaças de Deus aos ímpios. Acredite na ameaça, mesmo que ela gele o seu sangue. Acredite, embora a natureza se encolha diante da condenação esmagadora. Pois se você não acreditar, o ato de descrer de Deus em um ponto o levará a descrer dele em outras partes da verdade revelada. E você nunca chegará àquela verdadeira fé infantil que Deus aceitará e honrará. Pela fé, Noé, sendo divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, temeu e preparou uma arca. Com uma solenidade reverente, acredite na amarga palavra de julgamento, para que a palavra de misericórdia seja doce para você. Além disso, Noé acreditou no que parecia altamente improvável, se não absolutamente impossível. Não havia mar onde Noé colocou a quilha de sua arca. Nem sei se havia um rio ali. Ele deveria preparar uma embarcação para o mar e construí-la em terra seca. Como a água poderia ser trazida para flutuá-la? Ó velho louco! Como pode brincar de tolo em uma escala tão grande a ponto de construir uma embarcação de 3 convéses e vastas dimensões onde nenhuma água jamais poderá chegar? No entanto, ele foi ordenado pelo Senhor a fazê-lo. Estava convencido de que o comando do Senhor não envolvia nenhum erro. As águas encheriam o vale, subiriam as colinas e prevaleceriam acima dos topos das montanhas. Ele acreditava em tudo isso, embora parecesse algo improvável. Essa fé que acredita no provável é a fé de qualquer um. Publicanos e pecadores podem acreditar assim. A fé que acredita no que é apenas possível está em melhor forma, mas a fé que não se importa com probabilidade ou possibilidade, mas descansa unicamente na palavra do Senhor, é a fé dos eleitos de Deus. Deus merece tal fé, pois com Deus todas as coisas são possíveis. Não probabilidade, mas certeza. É o fundamento da fé quando Deus falou. Noé acreditou firmemente e, portanto, preparou seu navio em terra seca, tão alegremente quanto teria construído à beira-mar. Às vezes, você e eu somos atacados em relação à nossa fé na Bíblia por pessoas que dizem: como você explica isso? Está nas Escrituras, certamente, mas como você reconcilia isso com a ciência? Sua resposta deve ser: não vivemos mais na região do argumento quanto à palavra do Senhor. Habitamos no reino da fé. Não somos disputadores, ávidos para provar nossa superioridade em raciocínio, mas somos filhos da luz.
adorando nosso Deus, inclinando nossas mentes à obediência da fé. Queremos ser humildes e aprender a acreditar no que não podemos compreender completamente e esperar o que nunca teríamos previsto se o Senhor não tivesse declarado. Nossa ambição é ser grandes crentes em vez de grandes pensadores. Ser como crianças na fé em vez de sutis no intelecto. Temos certeza de que Deus é verdadeiro. Como Noé, não vacilamos na palavra de Deus por causa de uma improbabilidade evidente e uma impossibilidade aparente. O que o Senhor falou, Ele é capaz de cumprir, e nenhuma de suas palavras cairá por terra. Note bem que Noé acreditou sozinho e continuou pregando, embora ninguém o seguisse. Não havia outros crentes, exceto talvez sua esposa, seus filhos e suas noras. Havia 8 no total, mas temo que alguns desses acreditassem mais em Pai Noé do que no Deus vivo. Noé brilhou como uma estrela solitária. Ele ficou como aquela coluna solitária no meio de um templo em ruínas. Ele acreditou com uma fé sem suporte. Como é agradável associar-se com nossos companheiros crentes. É um grande alívio para um cristão solitário entrar em uma grande congregação e sentir-se em uníssono com o hino infantil. Senhor, quão agradável é ver uma grande assembleia te adorar. De uma vez cantam, de uma vez oram. Eles ouvem do céu e aprendem o caminho. Eu estive lá e ainda quero ir. É como um pequeno céu aqui na terra. Mas como você se sairia se estivesse sozinho ou estivesse cercado por aqueles que o chamassem de tolo por acreditar no Senhor? Morar onde todos são céticos é tão prejudicial à fé quanto para um homem viver onde a febre amarela está em fúria. Ter sua fé despedaçada e ridicularizada é uma provação que alguns não podem suportar. E se você fosse como Noé, um pregador da justiça, quão severa seria a tarefa de ser uma testemunha solitária. Ele pregou por 120 anos e no final ninguém estava pronto para ir com ele para a arca. Sua própria família foi salva, mas ninguém mais, nem uma única pessoa. Que provação! Quão feliz meu coração ficou durante o mês de maio ao ver e propor para a comunhão da igreja nada menos que 69 novos membros. Mas se eu tivesse que pregar por um ano sem nenhum convertido, o que eu faria? Espero perseverar em nome do Senhor Deus. Mas que provação! E se a vida fosse prolongada por 120 anos e depois de toda essa pregação ninguém acreditasse em sua palavra? Isso seria uma aflição de verdade. Muitas pessoas podem ter se convertido sob o ministério de Noé e podem ter morrido antes que o dilúvio viesse. Mas ele não teve um único convertido na arca com ele. Sua esposa nem mesmo tinha uma serva para ajudá-la no trabalho doméstico. E as esposas de seus filhos tinham que cuidar de si mesmas. Não havia sequer um menino para limpar os sapatos ou ajudar a alimentar os animais. Muitos foram chamados, mas apenas os 8 foram escolhidos. Noé pregou aparentemente em vão, e ainda assim ele acreditava com uma determinação teimosa. O velho homem não seria movido. Aquela arca flutuaria, ele sabia que sim. O mundo seria destruído, ele tinha certeza disso, tão certo como se já tivesse visto. Coisas que ainda não se viam eram, para sua fé, substanciais e evidentes. Noé acreditou durante 120 anos de solidão. Foi um longo martírio. Nossa vida é suficientemente longa para a provação da fé. Mesmo que um homem viva até os 80 e passe 60 anos dessa vida exercendo a fé, é somente pela graça divina que ele permanece firme. Noé viveu 2 de nossas vidas desse jeito. Se um pequeno dilúvio tivesse ocorrido e movido sua arca um pouco, ele teria tido alguma evidência para sua fé. Mas não houve dilúvio algum, e sua arca permaneceu seca por 125 anos. Quão poucos suportariam isso? Aquele querido amigo tem orado pelos últimos 6 meses, e o Senhor não o ouviu, e ele começa a duvidar se o Senhor ouve orações. Você não se parece muito com Noé. Você mal consegue acreditar por 120 dias. Ai de mim, diz alguém. Eu orei por meu marido durante esses 20 anos.
É muito tempo para esperar, mas o que você faria com mais 100 anos acrescentados a isso? Os anos tornaram a fé de Noé mais madura e não mais fraca. Esse velho patriarca continuou com sua pregação, continuou com sua intercessão e, sem dúvida, esperou que Deus, em seu próprio tempo, justificasse seu servo aos olhos dos homens. Mais uma vez, Noé acreditou mesmo em meio à separação do mundo. Veja Noé e sua família entrando na arca. Não acho que teria escolhido a arca como lugar de residência para mim mesmo. Nem você escolheria viver em um lugar calafetado por dentro e por fora, com piche, com apenas uma porta e uma janela, e um grande zoológico de aves, animais e répteis dentro dela. Se essa janela se estendia ao redor do topo, logo abaixo do teto, para permitir a entrada de luz em toda a estrutura, não sei dizer. Mas não tem dúvidas de que o mundo zombeteiro disse a Noé: bem, velho, você construiu uma prisão para si mesmo. E quanto mais cedo entrar e se trancar, melhor, pois já tivemos o suficiente de suas pregações. Quando o bom homem e sua família entraram, e o Senhor fechou a porta, eles estavam mortos para o mundo. Se a senhora Noé fosse como alguns de vocês, ela teria dito: as meninas não podem mais sair para festas, e nossos filhos estão excluídos de toda a sociedade. Estamos fora do mundo e logo seremos esquecidos. Sim, sim, e Noé estava contente com isso, pois foi o Senhor que o fechou ali dentro. Quando o Senhor te fecha do mundo, você está melhor sozinho. Hoje em dia, os professos não têm fé suficiente para morar sozinhos. Eles querem 2 ou 3 portas na parte de trás da arca para que possam sair de vez em quando e ter um pouco de prazer com o mundo e depois voltar sorrateiramente e parecer santos. Quanto a estar fechado com Deus e separado do mundo, religioso ou irreligioso, quão poucos suportariam isso? Quão pouco se ouve sobre aquele clamor: saiam do meio deles e sejam separados. Você poderia muito bem estar morto, exclama alguém, como estar fora da sociedade. Exatamente assim. E é isso que o Filho de Deus espera. Vocês estão mortos e sua vida está escondida com Cristo em Deus, sepultados com Ele pelo batismo na morte. Deus me livre de me gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa separação que Noé aceitou tão voluntariamente estava envolvida em sua salvação, pois se ele tivesse vivido com o mundo, teria morrido com o mundo. Somente na separação a salvação. Assim, desenvolvi a ideia de que o primeiro princípio que motivou o coração de Noé foi a fé no Deus vivo. Em segundo lugar, o temor foi a força motivadora. Eis a força motivadora da verdadeira consagração. A fé era o princípio vital, mas o temor era o poder motivador. Pois o texto diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. A fé moldou, mas o temor moveu. Como foi isso? Eu pensei, diz alguém, que o amor perfeito lançasse fora todo medo. Sim, o medo de certo tipo, mas há outro medo que o amor perfeito abraça e nutre. Noé não tinha um medo maligno. Ele não tinha um medo servil. Ele não temia Deus como um criminoso teme um juiz ou um condenado ao carrasco. Ele sabia em quem acreditava e estava convencido de que Deus tinha um favor para com ele. Noé não tinha um medo descuidado, como alguns aqui têm. Os tolos dizem: nunca seremos salvos, e, portanto, seria inútil nos preocuparmos com isso. Podemos muito bem aproveitar a vida enquanto podemos. Não há céu para nós no futuro. Vamos aproveitar ao máximo o presente. Não, Noé foi uma testemunha contra tal descuido sensual. Ele acreditava tanto que o medo o tomou, e esse medo o fez agir conforme Deus o ordenou. Cuidado com a incredulidade que permite que você brinque, pois brincar com coisas eternas é o suicídio da alma. Noé, por outro lado, não tinha um medo desesperador, como alguns têm. Eles dizem: não há esperança, já fomos longe demais no pecado para sonhar com perdão e favor.
Podemos muito bem deixar as coisas seguirem seu curso. Cuidado com o cálice de veneno do desespero. Enquanto houver vida, há esperança. E nós rogamos que você não se deite em uma desesperança taciturna. Noé era estranho a esse medo paralisante. Ele se mexeu e construiu uma arca. Alguns permitem um medo presunçoso. Se eu for salvo, dizem eles, serei salvo. E se eu for perdido, serei perdido. Posso muito bem ser enforcado por uma ovelha quanto por um rebanho inteiro. Então vou me esbaldar e pecar à vontade. Noé nunca falou assim, pois com seu medo ele tinha uma boa esperança. Ele preparou uma arca. Ele sabia que ninguém poderia salvá-lo além de Deus. Mas como Deus o ordenou a preparar uma arca ele preparou. E assim ele foi salvo junto com sua casa. Que tipo de medo foi o de Noé? Bem, Noé tinha uma reverência leal a Deus. Ele temia a Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele andava pelo mundo perverso, Noé frequentemente dizia para si mesmo: eu me pergunto como o juiz de toda a terra não destrói esses rebeldes que ousam ser tão vis e violentos. Quando ele viu a glutonaria, a infidelidade, a lascívia, a opressão de uns pelos outros, o pregador da justiça teve um santo temor do julgamento. Muitas vezes, seu espírito justo, indignado, clamava: corte-o, porque ocupa inutilmente a terra. Ele se perguntava como Deus podia ser tão longânimo. Quando lhe foi revelado que Deus estava prestes a destruir toda a raça da face da terra por um dilúvio, ele disse a si mesmo: eu pensei que ele faria isso. Ele sentiu um medo extremo, pois sabia que, quando Deus uma vez mostra seu braço para a vingança, os pilares da terra devem tremer e as estrelas do céu deixar de brilhar. Assim, o santo homem de Deus passou o tempo de sua peregrinação aqui em temor. Quem de nós não temeria se considerássemos neste momento a santidade de Deus e as provocações infligidas a Ele por nossa raça culpada, por toda a cidade de Londres? Que pecado mancha esta terra, a ira que está por vir. Quão terrível será o julgamento. Ainda não veio, pode não vir por anos, mas quando o Senhor começar a lidar com os homens em justiça, quão terrível será aquele dia que queimará como um forno. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Noé, pela fé, ouviu os gritos de homens e mulheres sendo arrastados pela correnteza. Ele ouviu os gritos de nadadores fortes em sua agonia, cedendo à morte avassaladora e afundando para seu destino. Você se surpreende que seu coração tenha desfalecido dentro dele e que ele tenha sido movido por temor. Ele tinha uma reverência sagrada por Deus e um temor solene dos julgamentos que o pecado estava atraindo sobre o mundo inconsciente. Noé tinha uma desconfiança muito humilde de si mesmo. Gostaria que todos nós tivéssemos tal medo. Temamos a Deus por causa de sua grandeza. Temamos a nós mesmos por causa de nossa pecaminosidade. Temamos para não cairmos em pecado e perecermos com o restante dos pecadores. Que ninguém diga: eu nunca cairei. Ai de mim, esses são os mais propensos a escorregar. Você já notou que aqueles que parecem menos propensos a cair em um pecado são as pessoas que o cometem? Você não teria imaginado que o sóbrio Noé fosse encontrado bêbado, nem que o justo Ló cometesse incesto, nem que Davi, cujo coração o feriu quando apenas cortou a ponta do manto de Saul, fosse culpado de assassinato. Nem que Pedro, que disse: ainda que todos os homens te abandonem, eu não, negaria seu mestre com juramentos e maldições. Amigos, não podemos confiar em nós mesmos, mas devemos temer diariamente para não sermos culpados diante de Deus. Aqui estava Noé, cheio de tal temor santo de si mesmo, que teve o cuidado de fazer o que o Senhor ordenou, até o mínimo detalhe. Ele não escolheu outro tipo de madeira, nem alterou a forma da embarcação, nem fez mais andares, nem mais janelas, nem mais portas, mas desconfiou de seu próprio julgamento e não confiou em seu próprio entendimento.
Ele fez exatamente o que foi instruído a fazer e assim deixou as consequências com o Senhor que o comandou. Ele temia sua própria sabedoria, pois sabia que o homem é semelhante à vaidade e não pode ser confiável, assim como a neblina da manhã. O temor fez Noé derrubar árvores, cortar as madeiras e manejar o machado e o martelo. O medo trabalhou nele diligência e rapidez. Fez com que ele desprezasse as observações dos curiosos e construísse para sua vida de maneira corajosa e desafiando o espírito da época e o julgamento dos sábios. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão com medo da ira vindoura. Alegro-me que você tenha fé suficiente para temer. Pelo caminho dessa fé que te leva ao temor, você será trazido para fora dele. Acredite no Deus de justiça até tremer. Então veja essa justiça vindicada no sofrimento e morte do Senhor Jesus e descanse na misericórdia de Deus que, através da cruz, desce justamente até os homens culpados. Um temor santo colocará asas nos seus calcanhares e te ajudará a voar para Jesus. Movido pelo temor, que você seja atraído e conduzido ao Senhor Jesus. Uma vida consagrada será uma consequência inexorável disso. Em terceiro lugar, a obediência foi o fruto gracioso. A fé e o temor juntos levaram Noé a fazer o que Deus lhe ordenou. Quando o temor é enxertado na fé, ele produz bons frutos, como neste caso. Noé obedeceu ao Senhor exatamente. Quantas vezes as Escrituras dizem: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Veja repetidamente: Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe mandou. Aqueles que têm fé em Deus devem demonstrá-la por um temor santo, que os torna zelosos em não deixar nada para fazer que foi ordenado pelo Senhor e em não acrescentar nada de adoração própria à perfeita lei de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. Foi a sábia palavra de Maria. Obedeça ao Senhor com toda a sua mente e todo o seu coração no caminho da fé, se você desejar encontrar a salvação e depois uma vida consagrada. Prove que você tem graça pela sua obediência precisa. Noé obedeceu ao Senhor com muito cuidado. Deus disse a ele: construa uma arca. E lemos em resposta a isso que ele preparou uma arca. Houve uma preparação cuidadosa e não uma atividade apressada e sem pensamento. Ele preparou os materiais certos, preparou as diferentes partes para que se encaixassem, preparou sua mente e então preparou sua obra. Ao buscar o Senhor, exercitemos nossos melhores pensamentos. As pessoas não vão para o céu no estilo de pula, solta e voa. A negligência não pode trilhar a estrada da santidade. Se você deseja conhecer o caminho para o inferno, pode fechar os olhos e encontrá-lo. Mas no caminho da verdade, a negligência certamente o arruinará. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas se você deseja ir para o céu, peço que se lembre de que o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Deve haver determinação, e é isso que a graça opera em nós. Deve haver pensamento, cuidado, atenção, e a fé deve trabalhar com tudo isso para produzir obediência à vontade do Senhor. Os homens nunca estão certos por acidente, nem obedecem ao Senhor por acaso. A preparação do coração é necessária, e isso o Senhor deve dar. Ai de mim, temo que alguns de vocês perderão a vida eterna, pois você brinca com ela. Se tivesse um negócio a resolver que envolvesse o ganho ou a perda de 10.000 libras, quão particular você seria, quão cuidadoso. Mas quando toda a sua alma está em jogo, quantos tratam dessas questões de forma aleatória e arriscam a destruição eterna? Não foi assim com Noé. Ele foi preciso em sua obediência e cuidou para permanecer assim. Noé obedeceu a todo custo. Construir a enorme embarcação chamada a Arca deve ter custado a Noé uma grande quantidade de dinheiro e trabalho. Ele não conseguia que todos trabalhassem na tarefa absurda de construir uma embarcação em terra seca. Como seriam ridicularizados, seus trabalhadores certamente exigiriam pagamento extra.
Possivelmente, ele teve que pagar o dobro do salário a cada carpinteiro empregado na arca. O patriarca estava disposto a gastar todo o seu capital e toda a sua renda nesse empreendimento singular. Foi uma especulação ruim, como todos lhe diziam, e ainda assim ele estava totalmente disposto a colocar todos os seus ovos naquele único cesto. Deus havia ordenado a ele que construísse, e ele construiria, sentindo que o comando divino o protegia contra riscos. Podemos fazer o mesmo? Noé continuou obedecendo sob zombaria diária. Os homens daquela geração zombaram dele. Ele saiu e pregou para eles, mas muitos não quiseram ouvi-lo, pois pensavam que ele estava louco. Aqueles que o ouviam diziam uns aos outros: ele está construindo uma embarcação em terra seca. Será que está são? Somos cientistas e, portanto, sabemos o quão absurda é a sua pregação, pois nunca se ouviu falar que o mundo fosse afogado por um dilúvio. Eles chamaram seu aviso de fábula de velhas, e ele mesmo era um fóssil velho. Sem dúvida, ele foi frequentemente alvo de comentários sarcásticos. Não posso reproduzir as cartas que foram escritas sobre o patriarca robusto, nem posso relatar as coisas maldosas que foram ditas pelos fofoqueiros, mas não tenho dúvidas de que eram muito inteligentes e muito sarcásticas. Essas produções de gênio são todas esquecidas agora, mas Noé ainda é lembrado. Apesar da zombaria de muitos, ele continuou obedecendo a seu Deus. Ele permaneceu nas linhas em que Deus o colocou e não podia ser desviado para a direita ou para a esquerda, porque tinha uma fé verdadeira em Deus. A obediência de Noé seguiu o comando conforme ele o recebeu. Admiro por entrar na arca sem questionar. Todos os animais, as bestas e as aves estão na arca com ele, e ele não pede para ser deixado sair. Igualmente, podemos admirar-no por sair novamente quando foi chamado a fazê-lo. Depois de termos sido fechados, alguns de nós prefeririam ficar. Não gostamos de mudanças. Acostumamo-nos a uma certa linha de coisas e encontramos no hábito uma segunda natureza e desejamos permanecer como estamos. É tão seguro na arca e estamos tão pacíficos, tão conscientes de estarmos na mão de Deus, que tememos sair para um mundo tão recentemente amaldiçoado. Noé saiu sem questionar, e a primeira coisa que fez foi construir um altar ao Senhor, e assim provar que estava em casa com Deus. Por uma fé que obedeça a Deus de qualquer maneira e em qualquer lugar. Você se lembra de como Deus disse a Elias: esconde-te, e o profeta foi até o ribeiro de Querite, onde ninguém o viu, exceto as aves do céu. Um profeta corajoso como Elias acha difícil ficar escondido, mas ele não desobedeceu. Logo vem o comando: vai, mostra-te, e ele sai do seu exílio e se apresenta ao rei Acabe de acordo com a palavra do Senhor. Se Deus ordena a seus verdadeiros servos que se mostrem ou se escondam, eles fazem sua vontade imediatamente. Deles não é questionar, porque deles é ousar e morrer. A vontade do Senhor deve ser feita por seus servos, seja na terra ou no céu. Se ele diz vá, eles vão. Se ele diz fique, eles permanecem em seus lugares. Por uma fé assim. Foi mais fácil para Noé construir a arca do que render uma obediência tão completa. Mas o Senhor trabalhou nele por sua graça. E isso nos leva à verdadeira consagração. E agora venho ao meu último ponto, sobre o qual me ouçam pacientemente. Os resultados não deixaram de aparecer. 120 anos de pregação e nenhum convertido remanescente. 120 anos construindo um navio e ainda nenhuma água para flutuá-lo. 120 anos avisando as pessoas de que Deus está prestes a destruí-las e ainda nenhum dilúvio. Certamente, a vida desse bom homem é um fracasso. Sem dúvida, as pessoas sábias disseram dele: ele é um bom velho, mas é intolerante e se tornou alarmista. Alguns o chamam de pessimista. Outros dizem: ele é um fanático. Outros, novamente, fingem lamentar que o bom homem tenha cometido um grande erro e esteja desperdiçando sua influência sob uma ilusão. Ouço homens educados dizendo: não deem muita atenção ao velho. Sem dúvida, ele é um homem muito bom,
mas ao mesmo tempo é apenas um, e suas opiniões são muito peculiares. Ele continuou defendendo essa lógica por 120 anos, e o mundo ainda não foi afogado. É realmente ridículo demais. Os espíritos mais selvagens o encontram pela manhã e dizem: "Bem, Pai Noé, quando é que esse dilúvio vai chegar? O país seria melhorado com uma boa chuva. Você levantou nossas expectativas por tanto tempo que quando acontecer, deve chover muito. Você deveria ter seguido o velho ditado: nunca profetize até ter certeza." Assim zombavam do pregador da justiça, mas Noé sabia o que estava fazendo e não se calou. Tudo o que ele fez foi simplesmente repetir seu aviso e continuar construindo seu navio. O tempo de Deus estava chegando, a tempestade estava se formando e em breve o dilúvio acabaria com a diversão dos ímpios. O que resultou disso? O primeiro resultado foi que ele foi salvo junto com sua casa. Que Deus conceda a todo pregador da justiça essa recompensa completa, ele e sua casa. Meus irmãos do ministério, não há maior alegria para nós do que saber que nossos filhos andam na verdade. Talvez alguns de vocês temam ao Senhor e ainda assim Ele nunca deu a você seu Sem, Cão e Jafé. Ai de mim, pode até acontecer que aquela que está em seu peito ainda não conheça o Senhor. No entanto, seja fiel ao seu Deus e às almas dos homens. Mantenha a verdade, mesmo que esteja sozinho. Mesmo que em sua própria casa você encontre seus piores inimigos. Mantenha-se firme e nunca duvide. Não desça um degrau ou dois em relação à santidade. Nem busque uma plataforma mais baixa para encontrar-se mais cordialmente com o mundo ímpio. Creia no Senhor Jesus Cristo e no poder do Evangelho sempre bendito. Esse é o único objetivo de sua vida. E acredito que, se você tiver fé no Senhor quanto à sua família, seus entes queridos serão dados a você como um prêmio. Lembre-se do carcereiro filipense, a quem Paulo disse: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa." Não se contente com apenas metade da promessa. Agarre firmemente as palavras e tua casa. Você tem um Ismael, então fique sozinho e, como Abraão, clame a Deus. Que Ismael viva diante de ti. Deus ouvirá sua oração e abençoará também Ismael. Que privilégio será se você e toda a sua casa forem salvos. O próximo resultado foi que ele condenou o mundo. Leia: pela qual ele condenou o mundo. Consagre-se a Deus assim. Todos riam dele. Diziam eles: julgamos que o velho enlouqueceu, mas ele era o juiz deles. A piada mais alegre que surgia no banquete de vinho era apontada com sarcasmo sobre o velho Noé e seu navio em terra seca. Mas durante todo esse tempo, ele estava solenemente julgando e condenando aquele mundo debochado. O Senhor o fez testemunhar serenamente contra a iniquidade, sim, e até sentar-se no trono e condenar o mundo. Não leio que Noé tenha entrado em qualquer disputa com os homens de sua época. Ele nunca discutiu ou questionou, muito menos desejou o mal deles. Ele simplesmente acreditou e disse-lhes a verdade. Manteve sua própria fé intacta e continuou construindo sua arca, praticando assim o que acreditava. Dessa forma, ele condenou aqueles que o criticavam. Vocês podem rir, mundanos, mas o homem de Deus é seu mestre, afinal. Sua pregação os condenou. Eles sabiam o caminho e, perversamente, recusaram-se a segui-lo. Seu aviso os condenou. Eles não o consideraram e não escaparam. Sua vida os condenou, pois ele andou com o Deus que eles desprezaram. Acima de tudo, a arca os condenou. Nenhum deles alguma vez disse, ao passar por ela pela manhã: esta é a estrutura mais estranha que já existiu. Não há em todo o mundo nada semelhante a isso. No entanto, Noé não é um tolo. Ele pode fazer um bom negócio, como descobri para meu desgosto quando ele comprou pregos e tentei cobrar o dobro do valor. O homem é calmo e sereno, perspicaz e astuto. Ele comprou minha madeira na colina, mas primeiro fez uma estimativa precisa da madeira que havia nela e de seu valor. Ele comprou tão bem quanto qualquer homem poderia fazer. Como é que, neste único ponto, ele é tão estranho? Será que esses homens não pensaram, às vezes, que poderia haver algo nisso, afinal?
Se não pensaram, de qualquer forma, o fato de Noé ter seguido seus princípios ao máximo e investido tudo o que tinha na construção dessa estranha arca teria forçado-os à convicção, se não tivessem sido endurecidos pelo engano do pecado. Como sua fé os condenou. Quando as águas começaram a subir e a porta foi fechada, como a visão da arca os condenou. Posso imaginar, quando a água começou a atingir a altura dos joelhos, haveria pessoas assustadas ao redor da porta da arca, mas ela não podia ser aberta, pois Deus a havia fechado. Quando a arca começou a flutuar, alguns deles fugiram para os lados das montanhas. E que condenação foi para eles a visão da arca flutuante. Noé não podia ajudá-los então. O dia em que poderiam ter entrado havia passado. Se alguma vez viram Noé olhando para fora da arca, como o rosto que uma vez implorou por eles os condenaria. Ó meus ouvintes, quantas vezes os avisei para fugir da ira vindoura? Falei-lhes tantas vezes sobre aquelas terríveis ondas de fogo e daquela horrível tempestade que varrerá toda a terra e destruirá os homens ímpios e suas obras. Quantas vezes falei sobre o abismo que Deus cavou para os ímpios, para o qual seus pés escorregarão no devido tempo, a menos que busquem o Salvador. Talvez, naqueles dias de terror, o rosto do pregador os condene, enquanto você se lembra de como ele olhou para você com amor sincero, mas você não quis ouvir seus apelos e escolheu perecer em seu pecado. Seu sangue estará sobre sua própria cabeça. É um pensamento solene que o único homem condenou o mundo. Era 1 contra milhões. No entanto, o único condenou os milhões. Se Deus está com o homem, embora esse homem seja apenas um, ele está em maioria. Os homens do mundo logo se tornarão uma companhia chorosa, lamentosa e desesperada. Mas aquele que permanece sozinho por Deus será honrado e julgará e condenará o mundo culpado. A última coisa que Noé conquistou por sua fé foi isto: ele se tornou herdeiro da justiça, que é pela fé. Pois Deus disse dele quando o chamou para entrar na arca: a ti tenho visto justo diante de mim nesta geração. Deus o declarou justo, não justo por suas obras, embora suas obras, seguindo-se a sua fé, tenham provado que ele era justo, mas justo por sua fé. Ele acreditou em Deus e encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele recebeu a justiça que Deus concede através de Jesus Cristo a todos aqueles que creem. Envolto nela, ele permaneceu diante do Senhor, justificado e aprovado. Pela fé, ele foi adotado e se tornou filho, herdeiro. Para ele, a promessa da semente da mulher, embora fosse toda a Bíblia que ele tinha, era o suficiente. A semente da mulher e o sacrifício do cordeiro que Abel tinha visto eram quase toda a revelação que ele conhecia. Ele não tinha Pentateuco, nem Salmos, nem Evangelhos, nem Epístolas, mas acreditava tanto nessa pequena Bíblia que esperava que Cristo nele esmagaria a serpente no mundo. Deus honrou sua fé e ele condenou o mundo. Ele viveu quando os demais pereceram. Estava seguro em sua arca quando as miríades afundavam no dilúvio. Tornou-se herdeiro da justiça, que é pela fé, quando outros foram condenados. Que Deus nos faça a todos assim, e para o seu nome seja a glória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta.
pois o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre